Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Quero Imigrar. Eu sou Arminda e hoje nós estaremos aqui para falar sobre as 7 curiosidades sobre o Canadá. Estou com meu filho Gabriel e nós estaremos trazendo tópicos importantes sobre esse tema. Não saia, fica até o final que você vai ver que vai valer a pena. Você que está pretendendo imigrar para algum país, em especial o Canadá, hoje você vai ter um leque maior em relação a esse país maravilhoso. Não é mesmo, Gabriel? Exatamente. Oi, eu sou o Gabriel, que nem já foi dito aqui. E agora a gente vai para o primeiro ponto, que é sobre a população do Canadá. A população do Canadá que a gente vai ver bem agora. Então, não tem como a gente falar sobre o Canadá se a gente não sobre as 7 curiosidades, se a gente não falar sobre a população existente nesse país, não é? E nós vemos aqui que o Canadá possui 38 milhões de pessoas. Quando nós falamos em 38 milhões de pessoas, a primeira ideia que vem é que o país é enorme. Nossa, muita gente. Porém, se nós formos comparar com alguns países, como por exemplo a China, observamos que a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, né, habitando naquele país. E voltando para o Brasil, que é o país que a gente vive hoje, existem mais de 215 milhões de pessoas. Então, fazendo aqui o comparativo entre China, Brasil e Canadá, a gente observa que o Canadá é um país, né, grande geograficamente, porém com pessoas habitando nela é muito, né, menor, é pouco em relação a esses 2 países que nós mencionamos aqui. Por isso, nós vamos falar agora sobre o tamanho, não é, desse país. Exatamente. Embora a quantidade de pessoas no país seja baixa, o Canadá ele é muito grande, mesmo assim. Mesmo considerando essa quantidade baixa de pessoas. Se vê que o tamanho dele é enorme. Se você for pegar um Brasil, comparar com o Canadá, é o dobro. Se você for analisar, afinal o Brasil é o 6º lugar e Canadá é o 3º, é o dobro basicamente. Aí você vai olhar e quantos por cento dessa área é habitável, se você for olhar de verdade? Metade praticamente não é habitável e a outra metade que é habitável. Diferente de, por exemplo, a China, que a gente já falou agora há pouco, que 100% da área da China é habitável. E o Canadá não é totalmente habitável, se você for olhar direitinho. Exatamente, nós observamos que uma das coisas que me chama a atenção no mapa do Canadá é o Quebec, né? E nós vamos falar agora sobre a língua, né? Existem 2 línguas nesse país, o inglês e o francês. Então, você que está com foco em imigração, principalmente para o Canadá, se atente a isso. Você já fala o inglês, também fala francês, você quer colocar a opção do francês nessa tua imigração, então foca o Quebec, porque você vai ter maior leque, né, de emprego e de oportunidade quando você tem essa língua também, né, como opção. E é importante observar que o Quebec ele paga para você fazer esse curso, né, estudar o francês. Então se atente aí em relação a esse ponto na área geográfica do Quebec. Exatamente. Mas agora a gente vai falar sobre uma coisa que tem a ver até mesmo com essa área inabitável do Canadá. Nós observamos que uma boa parte do Canadá é inabitável por causa do gelo, né? E sendo assim, tem aqui o tópico de que 50% dos ursos do mundo habitam no Canadá, estão no Canadá. É muito importante nós observarmos isso, porque nessa área traz é o lugar que dá qualidade de vida para esses animais, né? Exatamente. Uma coisa legal de ver é que mesmo sendo o Canadá sendo um país bem preparado, bem estruturado, ele dá lugar para as coisas naturais, diferente de outros países que a gente vê por aí, que evoluem, digamos, na tecnologia, mas esquecem da natureza, que é algo muito importante. E não priorizam a qualidade de vida, ou, por exemplo, a nossa própria qualidade de vida, porque, por exemplo, uma pessoa viajando e um animal como esse aparece do nada no meio da rua, isso pode prejudicar tanto a ele quanto a nós. Então, tendo esse tipo de visão sobre
priorizar e tomar cuidado com esse tipo de coisa, é algo bem interessante que se encontra no Canadá. E é muito eles prezam muito isso, porque a gente vê que a população ou a humanidade está invadindo o espaço dos animais, não é? E por isso existe essa troca. Os animais tendo que sair do seu próprio habitat natural para ir para zonas, né, urbanas. Então é importante nós termos essa conscientização de respeitarmos o espaço dele, cuidarmos, né, a questão de poluição, né, para que os animais não tenham necessidade de sair do habitat deles. Vamos ficar atentos nesse ponto também. Exatamente. E para quem gosta desse tipo de atitudes, tendo consciência da natureza e outros tipos de coisa, o Canadá é uma ótima opção para esse tipo de coisa, porque ele preza pela natureza e é um país bem verde, se você for analisar. E a gente vai falar mais um pouco sobre esses tipos de coisa. Mas agora a gente vai falar sobre um assunto bem específico, que é o fato do Canadá já ter feito parte dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que é muito famoso e conhecido, tinha essa vantagem de ser considerado o maior país do mundo, graças à junção do Canadá e os Estados Unidos, e ter algumas riquezas que atualmente ele não tem mais, que são o petróleo que a gente encontra nessas áreas que a gente acabou de falar, sobre o gelo, que a gente já falou algumas vezes aqui. E é muito importante porque ali dentro desse gelo existe o petróleo, que é muito importante em vários sentidos. Afinal, o petróleo cria rodas de carro, ajuda em fazer certos materiais que a gente usa no dia a dia. E é muito útil em indústrias, por exemplo. E com isso, os Estados Unidos estavam em vantagem. Só que quando o Canadá se separou dos Estados Unidos, essa vantagem foi embora junto com o Canadá. Exatamente. Então a gente observa aqui que o Canadá, ele tem potencial, tanto tem que a gente observa as riquezas naturais, né? Que é o próximo tópico que a gente vai ver agora. Exatamente. Um dos pontos interessantes disso é que Ontário possui 25 mil lagos. Exatamente, muito interessante observar. 25 mil lagos de água doce. Água doce é muita riqueza, né? Só em Ontário. E nós estivemos aqui vendo que o Brasil tem 1.350 quilômetros quadrados de água doce. No caso do maior lago do Brasil, tem 1.350 quilômetros. E aí a gente observa que o Canadá tem 31.153 quilômetros quadrados de água doce. Gente, é no seu maior lago. Então é muito importante a gente observar as riquezas naturais que o Canadá possui. Vale ressaltar aqui que o Canadá não se paga conta de água, né? Afinal, só por aí você já vê por que não paga com tanta água. Exatamente. A gente esteve pesquisando e no Canadá existe 2 milhões de lagos ali com água doce. E se você for ver, com uma população de 38 milhões, exatamente, não dá pra você cobrar eles algo que é basicamente natural. A natureza oferece simplesmente. Em abundância. Em abundância, exatamente. Em abundância. A palavra certa é essa mesmo. Exatamente, só que agora a gente vai falar de um ponto muito interessante, que é as cataratas do Niágara. Que eu particularmente não sabia que as cataratas do Niágara ficavam no Canadá, mas ficam, e é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Muito interessante, olha que lago maravilhoso. Aqui eu vou destacar um pouquinho para quem quer fazer o turismo, né? Para você saber os lugares que você precisa ir. Um deles está aqui, gente, essa maravilha, que é as cataratas do Niágara, que recebe milhares de pessoas por dia, por mês, né? Porque é um lugar realmente extraordinário e os turistas desejam estar nesse lugar. Então, quando você for para o Canadá, seja para imigrar, seja para turismo, o que for, não deixe de visitar esse lugar maravilhoso. Com certeza tem outros, mas nós escolhemos esse como um diferencial das belezas do Canadá. Uma coisa interessante a apontar nesse negócio é que o Canadá, a administração dele é muito boa. Muito. E se vê que até mesmo nesse aspecto, eles
ganham lucro, eles geram lucro através dessas coisas. E eles priorizam a natureza, e a natureza, com essas belezas que ela traz, providenciam até mesmo lucro para o país. Exatamente, traz retorno, né? Exatamente. O cuidado que eles têm com as riquezas que o país possui, traz o retorno de forma natural, né? Porque é muito extraordinário. Que no Canadá, nessa área específica, nas Cataratas do Niágara, são 500 mil pessoas por dia indo para lá. E não é de graça. É claro que elas pagaram isso e, logicamente, o Canadá está ganhando com isso. No final, é muito importante ver que eles priorizam essa natureza e ainda levam ajuda nesse sentido econômico através disso. E isso ajuda o país a desenvolver. Eu acredito que as Cataratas do Niágara é um lugar que ajuda o Canadá a estar no status que está. Não é lógico que é uma das 7 maravilhas do mundo, já deixa o país destacado só por isso, né? Mas beleza, agora vamos para o próximo tópico. Que é muito interessante, que diferente de outros países, ali no Canadá é um dos melhores países para as mulheres. Exatamente. Observar isso é uma coisa muito importante, porque o Canadá é um dos melhores países para acolher mulheres, né? Nós mulheres ou você mulher que deseja imigrar, se atente ao Canadá, porque o Canadá dá oportunidade para as mulheres em todos os aspectos profissionais, né? E não só, né? Mas aqui a gente está falando da questão profissional, né? Segurança e tudo mais, mas só na questão profissional, de motorista de caminhão a CEO de uma empresa, as mulheres têm oportunidade. Então, mulheres, se atentem a esse ponto, que se você escolher o Canadá como opção para viver, olha aí, você vai ter oportunidade para se destacar em qualquer área que você escolher se formar. Exatamente, isso é um ponto muito bom, porque diferente de vários outros países, que esses cargos, por exemplo, são atribuídos a homens. Exatamente. E não a mulheres. Isso é um favorecimento muito alto, e importante se ver que eles não têm nada contra a mulheres ocupando cargos que em outros países são considerados cargos de homens. Exatamente, nesse ponto eu quero dizer para nós mulheres, para você mulher que está escolhendo o Canadá como opção para a imigração, eu deixo aqui para você uma frase: a força do acreditar vai te fazer chegar aonde você deseja chegar. Acredita em você, nos teus sonhos, nos teus projetos e, acima de tudo, na tua capacidade, porque o Canadá te dá a oportunidade para você desenvolver na área que você escolher se desenvolver. Mas tendo dito tudo isso, que são 7 curiosidades muito importantes em todos os sentidos, para você ficar sabendo mais sobre esse país lindo e incrível de se ver, e a gente vai estar aqui deixando. Obrigada por estar conosco até aqui, muito obrigada mesmo, beleza? E se inscreva aqui no canal, ative o sininho, e assim que você ativar o sininho, você vai ver 3 opções. A melhor opção para você escolher é todas, porque assim você vai receber todos os vídeos do canal, e além de estar recebendo todos os vídeos do nosso canal, você vai simplesmente se informar cada dia mais sobre esse canal. E dê o like pra gente continuar sabendo que vocês gostam desses tipos de vídeo. E até a próxima. Então nos ajude aí a crescer mais e mais nesse canal, e que Deus abençoe vocês.